Shalom, shalom, boa noite. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Hoje vamos dar mais uma vez o culto online, terça-feira. É, Vamos orar, né, irmãos? Pai, graças te damos mais uma vez por esse dia, Senhor, por esta noite. Peço a ti, meu Pai, que tu possas estar nos cobrindo com teu sangue precioso nesta hora, Pai, repreendendo toda a ação e cilada do inimigo contra as nossas vidas, Pai Santo. Eu te peço nesta hora que tu possas estar visitando, Pai, os lares aqui representados, Pai, e também os lares que irão ouvir mais tarde, meu Pai, esse ensinamento, essa mensagem, Pai, que não seja o teu filho a falar dele mesmo, mas que seja o teu Santo Espírito, Pai, a conduzir mais uma vez esse ensinamento desta noite, Pai Santo. Eu te peço que nos guarda, nos livra de todo o mal, Pai. Guarda nossas mentes, que estejam cativas a Ti, Pai, e que os nossos ouvidos estejam abertos para a Tua voz, Senhor. Eu te peço também, meu Pai, que Tu possas estar indo de encontro, Pai, aos familiares de cada membro aqui representado, de cada pessoa aqui representada, e daqueles que irão também ouvir mais tarde, Senhor. Que Tu possas entrar, meu Pai, né, em cada lar aqui representado, em cada vida e cada família, Pai, e amarrar toda a astuta do inimigo nesta hora. Te peço, Senhor, em nome de Yeshua HaMashiach, guarda os nossos ouvidos, meu Pai, para que verdadeiramente venham estar sendo somente abertos para aquilo que o Senhor quer nos falar, Pai, nesta noite. Então, em nome de Yeshua HaMashiach, eu te peço nesta hora, Pai Santo, que todos aqui que se encontram, meu Pai, nesta noite, que possa estar pegando a sua porção, meu Pai, desta gloriosa palavra, e que nós possamos verdadeiramente sair, meu Pai, cheios, mais uma vez, da tua gloriosa presença, porque a tua presença já se encontra conosco, mas precisamos ser cheios a cada dia, Pai. Desde já, muito obrigado mesmo por tudo. Em nome de Yeshua HaMashiach, amém, amém e amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos abrir as nossas escrituras no livro de Lucas, Lucas 10. É uma passagem bem conhecida, todos nós conhecemos. Lucas 10, 25. Aleluias. Glória a Deus. Lucas 10, 25. Aleluia. Está escrito assim, a parábola do bom samaritano, né? Levantou-se certo mestre da lei e, querendo provar, Yeshua perguntou-lhe, Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe respondeu, o que está escrito na lei? Como leis? Respondeu-lhe o homem, amarás ao Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondestes bem, fazei isto e viverás. Irmãos, vou dar continuidade à leitura, mas antes de dar essa continuidade, eu quero estar explorando um pouquinho aqui aquilo que o Espírito Santo já colocou no meu coração. Porque assim, nós observamos que às vezes
sabemos, somos sabedores tanto das coisas do eterno, observamos tantas coisas dele, mas não, mas na prática não fazemos aquilo que tínhamos que fazer. Então, assim, como assim, pastor? Porque é o caso aqui de Jesus, ele foi interrogado pelos mestres da lei, né? Primeiro perguntando o que eles queriam para que poderia ser feito para herdar a vida eterna. E isso tudo é para saber, para pegar o mestre, né? No caso, Jesus, né? Em alguma falha, em alguma situação que para eles seria algo maravilhoso pegar um homem que estava sendo assim na época dito como o Messias, que nós sabemos que ele realmente é o Messias, mas falo na questão dos mestres da lei, na questão dos fariseus, saduceus, que eles queriam isso, queriam sempre pegar um mestre em alguma falha, e não conseguiam, porque o nosso Yeshua, ele veio para cumprir, né, o propósito divino, e nós sabemos disso. E veio esse homem e fez essas perguntas para o mestre. Jesus lhe respondeu: O que está escrito na lei? Como leis? Né? Eles eram homens que observavam a lei, eram homens que estudavam a palavra, eram homens que sabiam interpretar a lei. Você acha que nesse caso aqui eles não sabiam o que tinha que ser feito para herdar a vida eterna? Trazendo para os nossos dias hoje, nós sabemos que nós, né, somos salvos pela graça do Eterno, né, pela graça do Altíssimo. E entendemos que a vida eterna, ela pode sim ter uma interrupção se nós entendermos que essa graça, né? Que muitas vezes extrapolam dessa graça e acham que essa graça é uma super graça e pode sair fazendo coisas que acham que deve ser feito, né? Eu digo assim, na carnalidade do pecado. E para nós, a gente precisa compreender e entender que a palavra do Eterno, ela é justa, ela é rica, ela é eficaz, ela traz para nós verdadeiramente uma vida e vida que vai trazer a eternidade para as nossas vidas, entende? Então, assim, e respondeu-lhe Jesus: O que está escrito na lei? Como leis? Respondeu eles: O homem, respondeu-lhe o homem: Amarás ao Senhor o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o entendimento. Nós sabemos que isso é amar ao Eterno mesmo, de todo o seu ser. Só que nesses últimos tempos, devido à iniquidade, devido a essa atmosfera que tem sido cada vez mais pesada desse mundo tenebroso, para aqueles que querem continuar na presença do Senhor, para aqueles que buscam o Senhor, para aqueles que querem realmente viver uma vida íntegra diante do Senhor, tá sendo muito difícil amar o Pai de toda a sua força, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento e principalmente amar o próximo como a ti mesmo, porque nos últimos tempos esse amor do próximo tem também sumido daquilo que é, se resume, né, como o próprio Messias falou, né, se resume em dois, em uma outra passagem. Amarás ao Senhor, teu Deus, e amarás ao próximo como a ti mesmo. Mas então Jesus lhe disse, no 28, respondestes bem, fazei isto e viverás. Será que eles estavam fazendo isso?
porque era muito fácil entender isso. Então a gente precisa compreender que é muito fácil, mas na prática em si é muito difícil para alguns. Então eles sabiam, eles observavam, eles estudavam, mas não praticavam. E é por isso que o mestre Yeshua ele vem e fala assim: e respondestes bem, fazer isto e viverás. É porque eles não estavam fazendo, né? Eles não estavam amando ao Senhor de todo o coração. Eles estavam sendo amantes de si mesmo, porque a santificação desses homens era por fora, não era por dentro, né? Aquilo que eles tinham para dar, muitas vezes, era chegar com aquela presença, né? Que às vezes a gente se dá com algumas pessoas que têm uma presença física por fora, mas por dentro é um sepulcro caiado, irmãos. É o que estava acontecendo com esses homens, né? Às vezes a pessoa tem aquela presença toda por fora, mas por dentro não está cumprindo nada o que verdadeiramente o evangelho quer que se faça é, na sua vida e na minha vida. Então, assim, e ele, porém, querendo, no 29, justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Né? Quem é o meu próximo? Já não bastava mais aquela resposta do mestre, né? Ele queria se justificar, trazendo quem é o meu próximo? E aí agora é onde Jesus ele traz essa parábola do bom samaritano, né? Respondeu-lhe Jesus: E descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos assaltantes, os quais o roubaram e, espancando, se retiraram, deixando meio morto. Temos que ter muito cuidado que nesses últimos tempos existe algo que eu quero trazer para os irmãos que nesta noite é que Deus ele dá a cada um de nós propósitos nessa vida, nessa vida terrena. E muitas das vezes esses propósitos são roubados. Esses propósitos são tirados de nós por nós não estarmos alinhados a Jesus, não estarmos alinhados a Ele, não estar posicionados nele. Então a gente precisa entender que cada um de nós que estamos aqui nesta noite, a irmã Rafaela, irmão Jonas, irmã Joenes, né, o Moto G, não sei quem é, né, mas amém. É, e a pastora André, a gente precisa cada dia mais estar posicionados naquilo que o Eterno nos chama, naquilo que o Eterno preparou para cada um de nós. Talvez você não sabe ainda, né, para que ele te chamou, né? Mas entende, irmãos, que nessa vida existe pessoas que vão querer tirar eu e você do foco, do propósito, né? E isso muitas vezes não vem como nós imaginamos que vai vir. Assim, no caso, às vezes a gente pensa que, como foi o caso aqui desse homem que estava descendo, né, de Jerusalém para Jericó e, infelizmente, caiu nas mãos dos assaltantes. E isso foi uma crueldade que esses homens fizeram. Deixaram, tiraram tudo e deixaram ele meio morto. Então, assim, trazendo para a nossa vida espiritual, muitas das vezes isso acontece no nosso meio. Existem pessoas que estão ali não como trigos, mas estão como joios, querendo nos deixar meio morto. Ou seja, vem tentar roubar os propósitos que o Eterno tem para as nossas vidas
através da própria palavra. Então, aqui o que estava acontecendo entre os mestres da lei e Yeshua, Jesus, era justamente isso, porque eles queriam ser sabedores de uma coisa que eles nem eles mesmos compreendiam e praticavam, mas Jesus sabia disso. Então Jesus respondiam a ele como se não soubesse, mas ele sabia. Então muitas vezes a gente precisa ter esse discernimento de espírito e entender que vamos responder às pessoas, mas tendo a certeza de que às vezes querem te pegar em alguma coisa, em algum erro. Então foi o que estava acontecendo aqui. E é por isso que Jesus ele traz essa parábola. E olha o que está escrito no 31. Casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote que, vendo-o, passou distante. O egoísmo, a negligência de um homem que aqui ele traz justamente isso, o egoísmo, a negligência de um homem, um sacerdote que sabia da palavra e que dizia e que estava ali o próximo dele precisando de ajuda e estava ali meio morto. E ele passa, o sacerdote passa como se nada tivesse visto ou observando naquela estrada. E ali era um irmão dele, um irmão que eu falo, um irmão espiritual. Era o judeu, era um povo judeu. Então aqui, ó, casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote que vendo-o passou distante. Ao 32, de igual modo, também um levita chegou àquele lugar e vendo passou distante. Um outro irmão, um outro que passou e não estendeu a sua mão para o seu irmão. Então, onde que o senhor quer chegar nesta noite, pastor? Tome cuidado, porque tem pessoas em nossas vidas que infelizmente entram não para nos ajudar, mas sim para tirar o propósito que o Eterno tem preparado para nós. E as pessoas vêm não como amigo, mas como inimigo. Esses homens sacerdotes, levitas, eles estavam ali com aquela aparência interior de irmandade, né? De uma vida fraternal, de pessoas que ajudam, mas na realidade não estava ligando nem para o próximo, nem para si mesmo, e muito menos para os propósitos que Deus tinha direcionado para esses homens. O foco aqui, irmãos, é o seguinte: é que Deus ele dá, Deus ele levanta, e às vezes a pessoa se perde. Então a gente precisa entender que às vezes o Eterno ele levanta esses homens, mulheres, né, para os propósitos dele, mas se perdem no caminho, né? Por quê? Porque o orgulho, o egoísmo, né, o eu, a insensibilidade de não querer mais seguir algo verdadeiro, então acaba se virando pessoas que estão fundamentadas na areia e não na rocha, que é Cristo Jesus. Então, assim, ó o 33. E um samaritano, porém, que ia de viagem, chegou perto dele, viu e moveu-se de compaixão. Samaritano, naquela época, era o povo inimigo dos judeus. E Jesus ele traz isso para confrontar aqueles mestres da lei. Mas um samaritano, né, só conjecturando, imagine nos pensamentos deles assim, ele está trazendo um nosso inimigo ajudando a um dos nossos povos. Então quer dizer, ele eu
conjecturando nos pensamentos desses homens. Imagine o que é que estava passando, né, no pensamento desses homens, né? Ah, porque o sacerdote deveria sim ajudar e não ajudou. O levita deveria sim ajudar e não ajudou. E olha o que acontece: um inimigo vem e ajuda. Só que muitas vezes, irmãos, é isso que eu quero que vocês entendam. Às vezes, quem está, que nós pensamos ser nossos inimigos, não são. São os nossos irmãos de verdade. Então, assim, muitas vezes falhamos por julgarmos situações, julgarmos pessoas que nem mesmo né, sabemos o motivo que essas pessoas ou determinada situação que a gente esteja passando, Deus está usando alguém para as nossas vidas, né? E nós muitas vezes não conseguimos compreender isso de fato, porque essa pessoa está nos ajudando. Ah, pastor, eu ainda não consegui, não estou conseguindo compreender essa mensagem. Você vai entender. Olha o que está escrito no 34. Aproximando-se, enfaixou-se as feridas, colocando-lhes azeite e vinho. Então, colocando-o sobre a sua cavalgadura, levou para uma hospedaria e cuidou dele. Sabemos que aqui nesse texto, o bom samaritano, o samaritano que está ajudando esse judeu que estava meio morto, né? Ele tratou esse homem e ainda levou esse homem a um lugar para repousar, para ali ser restaurado também fisicamente, né? E ele agiu de íntima compaixão para com esse homem. Então, partindo no outro dia, tirou 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que de mais gastares com ele, eu te pagarei quando voltar. Irmãos, existe algo que a gente precisa aprender em nossas vidas como cristãos é ser generoso. Nesses últimos tempos, o que tem acontecido é que é, sabemos que estamos vivendo tempos difíceis, tempos onde a humanidade estão sendo mais amantes de si mesmo, mais amantes das coisas materiais e esquecendo cada dia mais do Altíssimo. E o que é que acontece com isso aqui? Que as pessoas têm esquecido do serviço espiritual. E esse homem aqui, ele agiu dessa forma, esse samaritano, né, agiu dessa forma, com o serviço espiritual. E não foi de um homem que estava ali, que sabia observar toda a lei, mas foi de um homem que agiu. O que muitas vezes o que necessita e o que precisa em nossas vidas é essa ação e para que a reação no reino espiritual venha a se concretizar também daquele que está ajudando e daquele que está sendo ajudado, porque isso é o evangelho. Você agindo de compaixão, de generosidade para haver uma liberalidade dos céus sobre as nossas vidas. Então, assim, o que nós entendemos é que muitas vezes, quando esse homem aqui, ele tirou, aí a gente pode até achar assim, ele tirou do seu próprio bolso e, e deu àqueles homens, né, da hospedaria. Sim, ele deu, mas ele estava ali, entenda, ofertando, né, na vida daquele homem algo que os o sacerdote, o levita, né,
não fez com aquele homem que estava ali naquela estrada. Então, olha o que está escrito no 36, né? Qual desses três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? Qual desses três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse Jesus: Vai e fazei da mesma maneira. A pergunta é: será que cada um de nós que estamos aqui temos feito, eu, você, temos feito da maneira que o Eterno quer que nós venhamos a fazer? Que o Altíssimo quer que nós venhamos a fazer na nossa caminhada, nessa jornada cristã? Será? Porque assim, irmãos, como eu disse, os propósitos, né, do nosso tá sendo cada dia mais que o Eterno nos deu. Se a gente não tiver essa vigilância, né, daquilo que Ele tem derramado sobre as nossas vidas, acaba, a nós, acaba, nós é, a- posso dizer assim, desviamos daquilo que Ele nos chamou para fazer como como um serviço espiritual nesta terra. Então, assim, existem situações que a gente tem que agir com gratidão, sim, mas existem situações que a gente precisa entender o que é separar as coisas, né? O que é ser grato e o que é ser generoso e o que seguir aquilo que o Altíssimo tem preparado para mim e para você. Porque assim, sou grato a muitos que caminham comigo, mas assim, irmãos, vocês podem até achar que vai ser uma maneira egoísta de falar, mas pense espiritualmente. Deus, ele te chamou para um propósito. Não largue o seu propósito por causa de outros propósitos. Entende? Não larga aquilo que ele te chamou para fazer, para tentar até mesmo ajudar alguém, e esse alguém está te tirando do propósito de Deus. Então, o que os mestres da lei queriam fazer com Jesus era tirar ele naquele momento do foco que ele veio fazer. O que ele veio fazer em terra? Trazer para a humanidade o quê? A vida eterna também. Trazer para a humanidade o quê? A libertação, a cura, a salvação também, mas principalmente o reino, irmãos. E nós estamos aprendendo a cada dia aqui, nessas terças-feiras, sobre o reino de Deus, né? Sobre caminhar nesse reino, porque sabemos quem é Ele, sabemos muitas vezes de quem é Ele de ouvir falar, mas nós precisamos agora buscar dele mais para a gente compreender essa visitação a cada dia do Altíssimo sobre as nossas vidas, porque assim, o espírito da apostasia está aí, o espírito do anticristo está aí e ele tem muitas vezes atuado de uma forma tão semelhante que está enganando até os próprios do Eterno. Então, a gente vê nessa parábola aqui que o mestre ele traz para esses homens é que eles são observadores, mas não praticantes. Então, assim, se eu hoje estou como pastor, e eu entendo que o pastor é aquele que vai dar um direcionamento para as ovelhas, para as pessoas que vêm procurar, que vai querer ter uma direção espiritual. Então, darei essa direção espiritual. Mas, irmãos, entenda.
eu não sou Deus e nem você é Deus. Você e eu temos esse propósito de se posicionar, de se alinhar e de buscar a Deus aquela situação que você e eu estamos passando para ser cessado das nossas vidas. Se for algo ruim, para ser cessado, mas se for algo que nós estamos buscando do Altíssimo, para que isso venha a ser como visitação para as nossas vidas, porque nós precisamos a cada dia buscar do Altíssimo, né? Buscar do nosso Pai, né? A intimidade com Ele, a visitação dele para conosco, tirar de nós aquilo que não presta e verdadeiramente sermos sinceros diante de Deus. Ó Deus, eu estou assim, eu estou assado e eu preciso verdadeiramente mudar nisso. Me ajuda, Senhor, a mudar nisso. Ó, minha família está passando por isso, minha situação é essa. Temos que ser aberto para Ele, porque é isso que vai fazer com que Ele venha sobre as nossas vidas para a gente ser mais íntimo dele e sabermos da verdade dele para conosco. Porque o que tem ainda em nós, irmãos, são altares levantados que nós muitas vezes levantamos no nosso coração, levantamos na nossa mente muitas vezes o nosso orgulho quer falar muito mais alto que é um dos altares, né? Um altar do orgulho fala muito mais alto do que a própria palavra do Eterno. É o eu. O eu muitas vezes se sobressai nas nossas vidas do que o próprio evangelho que nós estamos aqui a cada dia buscando do Senhor para que venhamos a ser direcionados por Ele para fazer algo nessa terra. Então, assim, o que precisamos compreender é que esse homem aqui, ele foi levaram tudo desse homem que foi encontrado meio morto, né? Tiraram tudo dele, mas ele foi marcado aqui. Marcado como? Por um homem que é, visto como um inimigo. E aqueles que deveriam estender sua mão para ele, né, não estendeu mais. O que muitas vezes não está nem nessa trajetória é o que muitas vezes o Eterno usa para nos ajudar. Então, assim, a gente precisa ter esse discernimento que, infelizmente, né, existe pessoas que vêm com um propósito, mas não é a pessoa. Que a gente, eu tenho ensinado isso, não é a pessoa em si. Por quê? Porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra os principados e as potestades. Muitas vezes a gente fala que a pessoa é assim, é assado, mas não é a pessoa. É o que atua no espírito e na alma dessa pessoa. Então a gente precisa compreender que muitas vezes a pessoa está ali, ela é desse jeito. Não, ela não é desse jeito, porque nós precisamos compreender que o nosso Deus, ele é um Deus de restauração. Ele é um Deus de restituição. Assim como ele nos chamou, ele nos tirou do lamaçal do pecado, né? Ele nos mudou e tem mudado a cada dia nossas vidas, transformando cada dia mais a nossa mente, transformando cada dia mais o nosso coração, assim como ele tem feito isso, ele também pode fazer por aquele que não estendeu a mão, por aquele que passou direto, por aquele que não está nem aí, né, para mim e para você, mas está junto de você muitas vezes, né? Então a gente precisa compreender que o Eterno, ele tem para nós. Ele tem para nós azeite e vinho. O que é isso, irmão? Ele tem para nós, irmão, Espírito, o Espírito Santo. Ele nos deu para nós, cada um de nós aqui, o Espírito Santo. E é esse Espírito Santo que a gente anda com ele diariamente. Olha o que eu quero passar para os irmãos que o Espírito Santo está conduzindo nesse ensinamento de hoje. Que entenda.
se você tem a certeza que o Espírito Santo está dentro de você, então, irmãos, você saberá discernir o que realmente é maligno ou é benigno na sua rota espiritual, na sua caminhada, na sua jornada. Então, assim, eu quero que os irmãos nesta noite, as irmãs nesta noite, entendam que existe propósitos para cada um de nós e esses propósitos não podem ser roubados por outras pessoas, porque às vezes a gente quer agir de gratidão para com o próximo e acabamos nos esquecendo de nós mesmos, entende? Aí você, é meio egoísta, pastor, isso aí que o senhor falou. Não, não é meio egoísta, não. Somos um corpo, sim. Estamos em unidade, sim. Mas existe algo que só eu e você, ele nos chamou para fazer como um propósito. Então, às vezes, você se perde nessa rota espiritual por querer também ajudar alguém e permanecer ali. E não é dessa forma. Olha o que o samaritano fez. Ele agiu de generosidade, ele agiu com liberalidade, ele agiu com um serviço espiritual, ele agiu com misericórdia, ele agiu com compaixão, ele derramou a sua bondade sobre aquele homem, mas ele não permaneceu ali. Mas ele falou: o que precisar, mais tarde eu venho e pagarei. Então a gente precisa entender que muitas vezes a gente tem que ser dessa forma. Entende? A gente tem que agir com generosidade, agir com bondade, agir com compaixão, agir com misericórdia, fazer o serviço espiritual como assim o próprio Messias ele manda a gente fazer. Mas, irmãos, cada um de nós temos o nosso propósito. E o propósito Tchau, significa Deus, valeu. ter identidade, ter identidade ter Bob, vem. identidade, ter identidade em algo, entende? Identidade em algo que Deus tem feito para a sua vida e para a minha vida, porque se você e eu não sabemos a nossa identidade de filhos do Eterno, então já começamos errados por aí, né? Somos filhos de Deus, irmãos. Somos filhas de Deus, né? Para as irmãs aqui. Então, assim, se você e eu não temos essa certeza, então continuaremos a ser bastardos. Se somos filhos, somos e filhas, temos que ter essa certeza que Ele irá direcionar a cada um de nós através do Ruach HaKodesh, o Espírito Santo que se encontra dentro de nós. É o Espírito Santo que nos dá a certeza que nós temos esse amor ao próximo, é o Espírito Santo que, que nos dá essa certeza que nós estamos amando ao Eterno de todo o nosso coração, de toda a nossa força, mas isso tem que ser na prática, mas não na observância como aqueles homens estavam fazendo. Eles eram zelosos em tudo, na sua aparência externa, mas a sua interioridade era um sepulcro caiado, entende? Então, assim, o próximo está ali, mas você não ajuda. O Deus se encontra querendo saber de você, de mim, de você, o que você realmente quer com Ele. E muitas vezes a gente tem esse espaço aberto e essas guerras interiores, essa guerra dessa atmosfera demoníaca, muitas vezes pesada, acaba nos afastando da presença do Eterno. Então, assim, são dias que nós estamos vivendo, dias terríveis. Dias e não vai melhorar, é daí para pior. Quem está dizendo que vai melhorar é mentiroso, irmãos. É daí para pior. Não vai melhorar porque a volta de Cristo está cada dia mais próximo. Então, assim, muitos nem querem mais, já desistiram da esperança da vinda do Messias. E outra.
É, é, existe estudos, volto a repetir, que estão trazendo que é uma visão mesotribulacionista. O que é isso, pastor? É uma visão que está dizendo por aí que Jesus ele já consumou tudo. E que já está tudo consumado, aí pega as cartas Paulina, e aí traz uma mistura, aí junta a graça, e vai enganando vocês, e vai enganando a mim, e vai enganando. E cuidado, irmãos. Tome cuidado, porque a palavra do Senhor, ela é pura, ela é rica, ela é eficaz. E tome cuidado, tenha discernimento das coisas que estão falando. Se você não souber algo, procure, né? Como procure a ver na Escritura se realmente o que está saindo dali é verdade ou é mentira, né? Não sou eu, não é você, né? E quem sou eu? Não sou nada. Quem é você? Você também não é nada. Às vezes as pessoas, por ter um pouco nessa terra, querem pisar nas outras pessoas. Um pouquinho, né? Imagine se tivesse muito, quer pisar em outras pessoas. E não é assim, né? E eu falo isso, eu falo dentro da casa do Eterno, não falo fora, não. Eu falo dentro. Existem pessoas que às vezes Deus exalta, que às vezes o próprio Deus exalta, mas sabendo que aquela pessoa irá se perder em meio à sua caminhada. Deus conhece o coração meu, conhece o seu coração, e Ele sabe que muitas vezes alguns de nós não estamos nem preparados para receber algo da parte dele, porque Ele tem um amor especial por mim e por você, e não quer que venhamos a nos afastar. Então, assim, o que é necessário é eu, você, né? Entendermos que precisamos destruir de nossas vidas altares que foram construídos por fundamentos errados. Precisamos seguir princípios da verdade, princípios bíblicos e largar os fundamentos que estão sendo a cada dia mais lançados, até mesmo em congregações, irmãos, né, por pessoas que são amantes de si mesmo. Então, tome cuidado com o que sai, o que muitos estão liberando, e muitas vezes a gente fala amém. Tome cuidado, irmãos. Tome cuidado, porque estamos numa época muito difícil de até mesmo de confiança, né, de alguém, né? E assim, é, quando a gente tem isso, é porque verdadeiramente nós sabemos que aquela pessoa veio do Eterno para nos ajudar, vem da parte de Jesus para nos ajudar nessa rota espiritual, nessa jornada, nessa caminhada da fé. Nós sabemos quem muitas vezes vem com esse propósito de querer nos ajudar. E às vezes a pessoa que nos ajuda nem quer se aparecer. Foi o caso desse samaritano, né? Ele deixou aquele homem lá e ele nem quis se aparecer, entende? Então, assim, a gente precisa compreender que muitas vezes a gente não precisa se aparecer para aparecer. É necessário a gente é, fazer com que Cristo venha a aparecer em nossas vidas, mas a gente cada dia mais desaparecendo de nós mesmos, entende? Então, assim, o que acontece é que a gente tem o Espírito Santo tem atuado sim em nossas vidas, e às vezes a gente não tem dado ouvido ao Espírito Santo naquilo que ele quer que você e eu venhamos a fazer. Então a gente tem que ter esse discernimento de espírito, essa audição aberta para as coisas que o Pai
tem preparado para cada um de nós. O Pai, que, né, nós estamos no mês, né, de ave, né, o mês de ouvir o Pai. Então a gente precisa ter essa abertura, pedir ao Eterno que venha abrir os nossos ouvidos, em espírito mesmo, os nossos ouvidos para Ele e entender que às vezes o que precisa ser feito em nossas vidas é a prática e não entender de fato como eles estavam entendendo aqui. Os mestres da lei sabiam de tudo, né? De tudo, sabiam observar tudo, mas com eles mesmos, eles não sabiam nada. Então a gente precisa, às vezes, ter esse discernimento e ver onde verdadeiramente precisa ser mudado em nós. O que precisa ser mudado em mim, e em você hoje? O que precisa ser retirado de mim, de você hoje, né? Ah, mas eu não consigo, pastor. Então, sim, mas existe uma presença que é muito mais forte do que eu e você juntos, que é a presença do Espírito Santo. Se nós não confiamos nele, então não adianta nós termos fé em Jesus. Não adianta nós termos fé em Deus, porque ele deixou justamente o Espírito Santo para ser também algo atuante em nossas vidas. Então é ele que nos dá esse direcionamento, é ele que nos propõe muitas vezes a fazer o que é correto, a caminhar corretamente no Evangelho. Entende? Então, assim, o que é que tem se passado nesses últimos tempos? As pessoas têm fé, mas fé nas coisas materialistas, não nas coisas espirituais. As coisas materialistas são passageiras. Quer ver uma coisa? Às vezes o próximo é alguém que está dentro da sua casa e você não está ajudando dentro da sua casa e você não está vendo. Ele está precisando. Às vezes o próximo, dentro da sua casa, está ali com depressão. Às vezes dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro, ou até mesmo ao seu lado, um vizinho seu está precisando de uma ajuda e você não está nem aí para nada. E não é assim que o Evangelho nos ensina, irmãos, né? Eu não estou dizendo para você abrir as dispensas e sair dando tudo, não é assim, não é dessa forma também, né? Não é dessa forma também. Ao que eu falei, existe um propósito para cada um de nós. Somos gratos pelas pessoas que o Eterno nos proporciona a, a conhecer, mas não podemos misturar as coisas. Estamos vivendo, nesses últimos tempos, um evangelho de muitas misturas. E essas misturas estão acabando com os verdadeiros fundamentos de Deus para conosco. Então, assim, existe em nossas vidas algo que atua, que é o Espírito Santo. Não é o espírito da apostasia, não é o espírito do anticristo, mas é o Espírito Santo. Se você tem essa certeza, ele vai conduzir a você a fazer isso aqui, ó, agir de misericórdia e é o que Jesus disse: vai e fazei da mesma maneira. Então, é da mesma maneira que nós temos que fazer com Deus e com o nosso próximo. Com Deus, assim, pastor. O que é que o Senhor quis dizer com Deus? Sim, amando Ele de todo o seu ser. Que às vezes a gente fala, eu amo Deus de todo o seu ser. Será, irmão? Às vezes você levanta um altar de idolatria, às vezes de idolatria pelo seu esposo, pela sua esposa, pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu vizinho, por alguém, mas você não levanta o altar não permite que o altar seja um altar puro, né? Que é o altar do verdadeiro Deus, o Altíssimo que venha prevalecer em nossas vidas. Então, assim, esse homem, você vê que esses homens que observavam a lei, esses mestres da lei,
Eles sempre queriam se justificar, se auto-justificar e trazer uma auto-justificação para a pessoa. E a proposta do Evangelho não é essa, é ajudar, é agir de compaixão, é agir de misericórdia. E às vezes a gente sabe tudo isso, mas na prática não fazemos. Não fazemos. Então temos que ter esse cuidado e não ser insensíveis à voz de Deus, mas termos a sensibilidade à voz do Espírito Santo, para que isso venha a atuar verdadeiramente em nossas vidas. Agora sim, só para finalizar, só para finalizar o ensinamento de hoje. Você quer algo, você quer uma mudança, mas você não se posiciona. Aí, às vezes, você começa na sua caminhada, mas você acaba se afastando. Essas são o quê? São os roubadores que vêm para tentar te tirar da presença de Deus. E a gente tem que ter essa vigilância na nossa caminhada. São roubadores daquilo que Deus está querendo agir num propósito divino dele para conosco. E às vezes esses roubadores vêm e nos tira desse posicionamento, nos tira daquilo que o Eterno já começou a traçar para mim e para você. Então, assim, tenha cuidado, porque esse homem aqui, ele foi roubado, mas o Deus, ele teve de íntima compaixão e misericórdia dele e usou, às vezes, usou aquele que nem imaginava, né, nessa trajetória, um samaritano. Então, quantos de nós muitas vezes precisamos de um samaritano para estar nos ajudando na nossa caminhada? Porque às vezes nós somos roubados, irmãos. E às vezes o Eterno coloca samaritanos em nossas vidas também para nos ajudar, pessoas que a gente nunca viu para nos ajudar. E a gente vai crescendo espiritualmente de novo, vai entrando na rota de novo, sabendo de novo a busca diária. Por quê? Porque Deus usou um samaritano para nos ajudar. Então, assim, a gente tem que ter essa certeza de que somos filhos de Deus, temos uma identidade, somos protegidos, guardados por Ele, mas precisamos nos posicionar. Posicionar como, pastor? Volto a dizer, se posicione nas suas guerras, se posicione com novas armas, se posicione naquilo que o Eterno tem para te direcionar a fazer. Se é em sua casa, se posicione. Se é com a sua família, se posicione. Se é com o inimigo, se posicione. Se é com um vizinho, se posicione. Se é com você mesmo, se posicione. Então a gente precisa se posicionar, porque esse posicionamento vai trazer alinhamento, e esse alinhamento vai te ajudar nas suas batalhas, nas suas guerras diárias. Então se posicione. A palavra hoje é: se posicione para que os propósitos do Eterno se cumpram na sua e na minha vida. Amém, irmãos? A mensagem de hoje foi essa, né? Que o Eterno assim colocou no meu coração. Se posicione para que os propósitos de Deus venham é, sobre a sua vida e sobre a minha vida, né? Em nome de Jesus. Amém? Vou estar orando, cada um aqui presente, porque assim, esse posicionamento você não vai conseguir sozinho ou sozinha. Não. É aí que entra a questão do serviço espiritual. Você precisa de alguém que esteja com você nessa jornada. E é por isso que, até hoje,
né, nesses muitos estudos que alguns homens estão trazendo por aí, dizendo que não existe mais apóstolos, que não existe mais profetas, é tudo mentiroso, irmãos. Entendeu? Isso tudo são espíritos que vêm, que é para destruir, né, de fato, a atmosfera do reino de Deus, né? Mas sabemos que não conseguem, porque os remanescentes sempre prevalecem, sempre vão prevalecer os remanescentes. Então, assim, tem pessoas que trazem tantos estudos que se você não tiver um certo discernimento de espírito, você acaba é, entrando em uma roubada. Então, tome cuidado com isso. Eu falo porque eu tenho experiências, muitas experiências dentro dessas áreas, né, de ensinamentos, de fundamentos que eu aprendi errado e que hoje Jesus tem aberto meus olhos e os meus ouvidos para entender verdadeiramente o que é verdade, caminho e vida. Amém? Vamos estar orando. Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, muito obrigado, Senhor, por mais esse ensinamento, Pai Santo. Que tu possas estar visitando a cada irmão e irmã aqui nesta noite, Pai Santo, e que eles venham ter uma semana, meu Pai, uma semana ricamente abençoada, Pai, por tuas poderosas mãos. Pai, que através desse ensinamento eles possam estar ruminando, meu Pai, na quarta, na quinta, na sexta, ruminando, meu Pai, esse ensinamento e trazendo para si, não como mestres, os mestres da lei faziam, que eles sabiam muito bem a letra, mas não sabiam a prática. E nós queremos, Pai, a cada dia mais ser praticantes daquilo que o Senhor tem nos ensinado. Muito obrigado, Jesus, mesmo por tudo. Visita a cada lar aqui representado, visita aqueles também que irão ouvir esse ensinamento mais tarde, Pai Santo, e que tu possas estar abençoando de uma forma poderosa a vida dos irmãos e das irmãs nesta noite, que o Senhor possa estar dando, meu Pai, um sono reparador a cada um nesta noite, Pai, e que as mentes e os corações deviam estar cativos a Ti. Desde já te agradeço, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém, amém e amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Se for o ensinamento desta noite, né? Que o Eterno continue abençoando a vida da nossa irmã Rafaela, nossa irmã Joenes, nossa irmã Patrícia, nossa irmã Cláudia, nossa irmã Magali, nosso irmão Jonas e todos aqueles que eu. Jonas, deixa eu ver. E todos aqueles que irão ouvir esse ensinamento mais tarde. Amém? Shalom, shalom, excelente noite.